compartilhando uma telinha com vocês. Nós iremos descrever isso mesmo, os principais instrumentos de observação, tá, gente? Até 1609, todas as observações astronômicas eram feitas a olho nu. Isto, Tycho Brahe, Kepler, sucedem o nosso Galileu. Então, eles já usaram a luneta, isto e outros instrumentos de observação do céu. Mas antes de Galileu, estou falando de Copérnico, estou falando de Giordano Bruno e tantos outros. Tudo isso era feito a olho nu. Olha essa foto emblemática. É o nosso endereço sideral. Vivemos em um dos braços dessa coisa branca, dessa rua branca, Via Láctea. Isso, rua de leite. Isso, lácteo de leite. Quem deu nome Via Láctea foram os romanos. É mole? No centro da Via Láctea, uma mancha escura, provavelmente uma mancha de poeira estelar enorme, né? Claro. Isto, e também a presença de buracos negros, onde nem a luz escapa, por isso essas tonalidades escuras em meio a esse faixo branco. Gente, atenção, atenção. Foi nesse ano, 1609, que Galileu, tendo ouvido falar sobre um instrumento capaz de aproximar as imagens, construiu uma luneta. E pela primeira vez o homem pôde ver o céu mais perto. Por que esta fotinha também emblemática de Galileu? Bom, na sua obra Diálogo sobre Duas Novas Ciências, Galileu ele faz um embate entre o saber científico, a novidade, e o ignorante, a igreja, olha que louco. Simplício e Ságredo. Um deles representava a visão nova da ciência e o outro deles, não sei qual, representava a visão da igreja, o desconhecimento. Claro, ele foi condenado, mesmo sendo amigo do Papa, católico e tudo mais. Foi condenado à prisão domiciliar pelo resto de sua vida em Florença. Morreu cego, pobre, aos cuidados de uma filha, de um relacionamento extraconjugal. Gente, o mais simples agora, instrumento de observação, a lupa. Claro, claro. Todos vocês já manusearam uma lupa. Para objetos próximos, hein? Se eu coloco uma lupa para um objeto distante, não vai dar certo. Então, a lupa é feita para objetos próximos. E é claro, você já viu isto. A lupa nada mais é do que uma lente borda fina, geralmente biconvexa. Olha aqui o objeto próximo. Você já viu isto, com certeza. Sai luz do objeto, atinge quem? Isso, a lente. Refrata, passando pelo foco, imagem. Sai luz do objeto, atinge o centro óptico, refrata sem sofrer desvio. Aqui na frente, os raios parecem se espalhar, mas lá do outro lado eles convergem. Claro, uma imagem ampliada, direita, virtual. Lembre-se, imagem virtual não pode ser projetada em uma tela. Algum problema com relação à lupa, gente? Parece de boa, né, gente? Vamos adiante? Melhorando o grau de sofisticação. Isto. Mais sofisticado que a lupa, o binóculo, por exemplo. Gente, há 3 anos atrás eu iria comprar um telescópio. Eu estava apaixonado por astronomia. E até que alguém, um santo aluno do curso de física, me deu um toque. Falou, bicho, compra um binóculo.
é portátil, você leva para qualquer lugar e dá o mesmo efeito, a mesma ampliação. E não é que é verdade? Um telescópio bom custava, na época, R$ 1.500. Um binóculo pode custar até a metade. Então, depois da observação a olho nu, a evolução natural para um astrônomo amador é a aquisição de binóculo e não de telescópio. Bom, então existe uma lente objetiva aqui embaixo. Isto. Existem prismas que desviam a luz. Isso. E chegam finalmente ao olho, conjunto ocular. Ocular lembra olho. Objetiva lembra objeto. A lente mais próxima do objeto a ser observado é chamada objetiva. A lente mais próxima do olho de quem recebe a luz é chamada ocular. Grave desta forma. Ah, professor, eu ganhei um binóculo lá no dia do McLanche Feliz e não tinha prisma, não. Verdade, binóculo vagabundo não tem prisma. Mas binóculo bom contém prismas no seu interior. Inclusive, pelo peso, se você tiver que comprar 2 binóculos, opte por aquele que tem mais peso. É sinal que ele contém prismas no seu interior. Bom, similar à luneta, claro. Posso entender o binóculo como sendo 2 lunetas paralelas? Isto, os prismas têm a função de inverter a imagem. Além de mais, desviar a luz. A imagem é virtual, direita ampliada. Virtual, direita ampliada. Gente, algum problema com o binóculo? Todo mundo já manuseou um binóculo. Eu tenho guardado ali do McLanche Feliz, como é muito bem feitinho, é chinês, né? Mas muito bem feitinho, resolvi guardar. A ampliação dele é pequena, é porcaria, mas eu tenho um binóculo do McLanche Feliz. Vamos lá? Gustavo, Oi, Pedro. Diga. como é que regula o foco? Existem parafusos, né? Existem... Boa pergunta, viu, Pedro? A regulagem do foco tem a ver com essa distância aqui. Ó. Isso vai depender também de equipamento para equipamento, né? Mas essas peças são ajustáveis de modo que você regule o foco. Está vendo aqui a base, aqui perto da ocular? Existem parafusos em todo o instrumento, inclusive no microscópio, que você vai girando, 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 de repente focalizou. Está ali a sua imagem ampliada. Beleza? Isto varia de modelo para modelo. Mas é excelente a sua pergunta. Muitas imagens são desfocadas, e aí cabe a habilidade, a perícia do experimentador para deixar a imagem bem focalizada. Bom, luneta ou telescópio refrator. Gente, a luneta foi descoberta na Holanda, tá bom? Mas para usá-la sem fins militares bélicos, foi Galileu quem primeiramente apontou esse instrumento para o céu. E instrumento de guerra para ver o inimigo, pela primeira vez, quem apontou ao céu foi Galileu Galilei. Basicamente, um tubo selado, numa das extremidades, uma lente convergente, a objetiva, que coleta a luz, e na outra, a ocular, que amplia a imagem. Está aqui, gente, na sua tela, o funcionamento da luneta. Atenção, preste atenção. Vou pegar até um lápis aqui. Um ponto objeto muito distante está no infinito. Está vendo o símbolo de infinito? Quem está muito longe forma a imagem no foco,
Olha o foco da lente objetiva, essa primeira aqui. Ó. Ok? Só que esta imagem está entre o foco e o centro óptico da ocular, que então produz esta imagem final I2. A primeira lente objetiva manda a luz para o foco. Ok, está aqui a imagem I1 produzida pela objetiva. Só que a ocular amplia I1 produzindo I2. I2 é a imagem final. Combinado, gente? Está aqui, então, a imagem produzida por uma luneta astronômica. Bom, claro, é feita para observação de objetos distantes, diferentemente da lupa. Claro, nada mais é a luneta do que a justaposição de duas lentes. Justaposição é colocar uma próxima à outra. Imagem virtual, ampliada, invertida. Aliás, uma ampliação que pode ser dada por essa razão entre o foco da objetiva e o foco da ocular. Ficou mais difícil, é lógico, mas depois do quarto, quinto, sexto exercício, você jamais vai se esquecer desta figura. Está aqui, então. Pro, Oi, pois não? tipo, se a imagem é virtual e invertida, por que a gente enxerga ela, tipo, direita? Tipo, a gente não enxerga de cabeça para baixo. Bom, aí é que está o problema. Eu posso ter outros instrumentos ali dentro, por exemplo, prismas, para inverter a imagem. Não é? Eu estou mostrando o conjunto bastante simples. Mas lá dentro, nada impede de eu ter um prisma para inverter a imagem, assim como também no binóculo. Ah, entendi. Obrigada. Outra coisa, Larissa, eu vou observar um objeto simétrico, esférico, um planeta. Se ele aparecer invertido ou não, é só a questão da gente saber. Ó, a imagem invertida, o desenho tem que ficar assim. É verdade. Muito obrigada, Pro, entendi. Bom, mas excelente a sua pergunta. Existem dispositivos, existem prismas que podem, inclusive, inverter essa imagem. Eu estou mostrando o princípio básico. É claro que existem exceções, existem modelos, existem adaptações, releituras do modelo de Galileu. Uma curiosidade. Gente, a primeira lente ocular era divergente. Galileu aperfeiçoa essa luneta de guerra e cria a luneta astronômica, que é esta que eu apresento a vocês. Daqui a pouquinho, no material, eu vou mostrar a luneta de Galileu, que é um pouquinho diferente desta. Bom, já ficou mais difícil? Claro que sim. Adiante. Larissa, está aqui a maior luneta astronômica do mundo, hein? 19 metros de distância focal. Claro. Isso é para observar o espaço tendo muita estabilidade, né? Veja, 19 metros de distância focal, hein? Vantagens de um telescópio desse tamanho. São robustos, né? Alinhou uma vez? Esquece, ele não vai mais desalinhar. Isto, a superfície interna é selada. Tem lente lá fora, tem lente aqui embaixo, não suja, não entra poeira. Isto é estável, esse tubo. Então, a dilatação, né?
Efeitos da temperatura sobre o equipamento praticamente não existem. As imagens são estáveis. Assim como há vantagens, também temos o quê? Desvantagens. Olha uma das desvantagens. Isso cai em prova. Alas. Aumentou o tamanho do telescópio, a espessura da lente tem que aumentar. Não dá para produzir lentes fininhas, sendo que ela é grande. À medida que o tamanho da lente aumenta, a espessura também tem que aumentar. É uma questão de engenharia. Bom, preste atenção, então. Se a lente é fina, não temos aberração. Se a lente é espessa, começa a aparecer a aberração cromática. Você já viu isso comigo lá no exercício anterior. Cada componente da luz visível tem um índice de refração. O índice de refração não é constante, depende da frequência. Então, há desvios diferentes para o foco desta lente. Isso faz com que exista a aberração cromática. Fechado? Bom, quem resolveu o problema? Claro. Sempre ele. Isaac, o que, gente? Desculpa, tem um slide antes. Então, se a espessura da luz, da lente aumenta muito, a luz também é absorvida. É o último problema. Bom, à medida que os instrumentos crescem, as limitações começam a aparecer no instrumento. Um deles é a aberração cromática, a imagem fica borrada. Outra coisa, muita luz passa a ser absorvida. Lentes finas absorvem menos radiação. Lentes mais espessas absorvem muita radiação. Bom, quem resolveu o problema? Claro, sempre ele, Isaac Newton. Gente, olha que loucura. O telescópio anterior era telescópio refrator. Refração na objetiva, refração na ocular. Aqui mudamos. Praticamente 100 anos depois, Newton cria o telescópio refletor, que até hoje usamos. Nós não usamos em astronomia telescópio refrator, só se você for um amador. Se você é profissional, você vai ter que usar o telescópio refletor. Um dos maiores do mundo fica aqui, na Cordilheira dos Andes. O Brasil tem parceria tecnológica. Enfiamos alguns milhões de dólares ali para ter direito a algumas horas de observação. Mas esqueça desse do Chile. Vamos voltar às origens. Estou falando do século XVIII. Olhar diretamente o Sol deixou Galileu praticamente cego. Bom, Newton também observou o Sol. Entretanto, observou ele projetado numa parede branca, e não diretamente como Galileu em sua luneta. Olha a loucura, hein? Então, no início do século XVII, acho que é 18, tá? Newton propõe substituir uma lente coletora por um espelho côncavo, que faria o mesmo trabalho, coletar a luz proveniente dos astros e focalizá-la num ponto para poder ser observada pela ocular. Gente, presta atenção. Olha o grande feito de Newton. Para que duas lentes? Uma aqui e outra aqui. Não. Tire uma das lentes. Claro. Está aqui a luz chegando do Sol ou de uma estrela qualquer, bate no espelho, reflete para o foco do espelho. Quem é que está lá no foco do espelho? Outro espelho. Ou, se você quiser, um prisma. E, finalmente, a luz chega ao olho do nosso observador na ocular.
Combinado? Bom, uma coisa importante. O uso de telescópios refletores se popularizou, porque produzir lente nunca foi barato. Claro, claro. Gente, se você buscar algumas livrarias em Campo Grande, é muito comum você encontrar esse telescópio aqui. Preço, entre 2 e 3 mil reais. Depende da marca, depende da tecnologia usada. Ok? Bom, claro, claro, claro. Gente, temos vantagens e desvantagens. Bom, as vantagens. Não temos a aberração cromática, porque a lente espessa desapareceu, dando lugar a um espelho. São mais baratos porque lente nunca foi barata. Outra coisa, como a luz é refletida para a objetiva, ao invés de passar dela, somente um lado precisa ser perfeito. Ou seja, não precisa ter aquele rigor para se produzir um telescópio refletor. Desvantagens. Claro, o equipamento é portátil. Qualquer esbarrão desalinha tudo. O tubo do telescópio refletor é aberto para o lado de fora. Ou seja, se é aberto, ali cai inseto, palha, poeira. Você acha que é fácil ser astrônomo? Deve ser um pé no saco. Gente, a 50 quilômetros de Campo Grande, se você olhar o céu noturno, o horizonte, tem lá uma mancha branca. Para você observar com clareza o céu noturno, você tem que sair 100 quilômetros de Campo Grande ou de qualquer outra cidade. A luz da cidade atrapalha a visualização dos nossos corpos celestes. Bom, adiante, eu já estou terminando. Microscópio óptico. Qual que é a ideia? Bom, a ideia é ampliar. Está aqui o primeiro microscópio do mundo. Meninos, 1600. Ok? Pedro, sua pergunta. Pedro, um parafuso para regular o foco. Outro parafuso para colocar a espécie alinhada com a lente. Bem aqui na ponta dessa pontinha, eu coloco a espécie que eu vou analisar. E aí regula o foco e regula a altura. São parafusos que me permitem observar, por exemplo, a vida em escala microscópica. Uma placa de latão, cara. Olha que louco. Lá se vão 100 anos, um pouco menos, 70 anos. E olha a evolução do microscópio. Agora sim, temos duas lentes, uma ocular, uma objetiva. Perfeito? Olha onde eu coloco a espécie a ser analisada. Claro! Isso é um parafuso. Esse sistema gira para que eu ajuste o foco. Água e uma lamparina. Olha que louco, gente. Para observar as coisas, essas coisas têm que ser irradiadas por luz, recebem luz e refletem a luz. Em 70 anos, o equipamento ganhou uma fonte de luz, mais uma lente. Toda uma tecnologia se desenvolve em função desse mundo microscópico. Bom, gente, vamos adiante? Terminando. Rapidinho, gente. A objetiva produz uma ampliação. Está aqui a imagem I1, ampliada. A ampliação produzida pela objetiva. Claro, esta imagem I1 está entre o foco e o centro óptico, que produz I2, uma segunda ampliação
igualzinho à luneta astronômica. Igualzinho à luneta astronômica. Bom, para que serve? Observação de objetos próximos. Claro, de novo, uma justaposição de duas lentes. Imagem virtual, invertida e aumentada. Terminamos também o microscópio. Máquina fotográfica. Aqui não tem ocular. Basicamente, temos uma lente objetiva. Olha que massa! O início do século XX, gente. Início do século XX. Olha o tamanho dessa máquina fotográfica, hein? No fundo, isso mesmo, um filme, uma película contendo uma emulsão com sais de prata. Perfeito, é o que se aprende no curso de Química. Prata metálica é branca. Isto, na presença de luz, isso oxida em prata, mais um, liberando quantos elétrons? Alas, que doido, professor. Você está dizendo que a substância presente no filme fotográfico sofre uma reação de redox, como você aprende na fisicoquímica da escola. Isto, manchas escuras, manchas claras, manchas intermediárias. Está aí a ideia disso, da foto preto e branco. Sei lá se você alcançou isso. Eu tenho foto preto e branco. Moçada, e a foto colorida? Claro, é só mudar o metal. Sais de cobre podem ser azuis ou avermelhados. Isto, a cor de um elemento depende das transições eletrônicas que a matéria sofre. O ferro +2 ou +3 é avermelhado. Então, a pigmentação do filme fotográfico vai me dizer que tipo de fotografia eu tenho. A constituição da matéria impregnada no filme vai dizer para mim que tipo de fotografia eu tenho. Adiante. Só temos objetiva, viu, gente? Gente, primeira fotografia do mundo feita na França, provavelmente. Se a foto num daqueles vilarejos ali. Primeira fotografia do Brasil, isto. Paço Municipal, Rio de Janeiro. Veja, da primeira, 1826, até chegar no Brasil, lá se vão 14 anos. E olha aqui, a primeira máquina fotográfica usada no Brasil. Isto, um filme contendo sais de prata aqui no fundo. Uma abertura onde eu abro um diafragma para que a luz entre, manche o filme e depois eu, então, fecho esse obturador. Bom, fisicamente falando, é uma imagem real, hein? Isto, geralmente reduzida, porque a máquina tem tamanho pequeno, invertida. Perfeito. Ela é uma câmera escura mais sofisticada. Imagem real, imagem invertida. Último, garanto para você. 3 slides, terminamos. Telescópios espaciais. Para que mandar um veículo, algo tão grande para o espaço? Está aqui a resposta. A atmosfera funciona como um filtro, principalmente para radiação ultravioleta e infravermelho. Graças a Deus existe atmosfera. Só que ela também atrapalha a observação de corpos celestes. Então, mandamos objetos como o telescópio Hubble para enxergar a origem dos nossos planetas, do nosso sistema solar,
como funciona o universo, qual a sua dinâmica. O mais novo de todos, Telescópio Espacial Kepler, homenagem ao astrônomo Johannes Kepler. Gente, preste atenção. Quase 1 tonelada lançada ao espaço. Isto, a altura de quase 1 metro de altura. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, aqui eu tenho instrumentos que captam a luminosidade das estrelas. Você está achando que a estrela tem luminosidade fixa? Gente, um planeta, quando passa diante de uma estrela, interrompe o fluxo de luz. Ah, já entendi. Isso é chamado trânsito. Quando eu olho para uma estrela e vejo variação no brilho, é porque tem algo passando diante dela. É assim que nós constantemente encontramos planetas fora do nosso sistema solar. E o tempo gasto para que isso se repita é o período orbital. Lembre-se, período e raio têm relação. Dá para achar planetas girando em estrelas em distâncias parecidas com a distância Terra-Sol. Por isso, o jornalismo noticia que encontramos uma outra Terra em outro canto do sistema, de outro sistema solar. O período em que isso ocorre, variação do fluxo da luz de uma estrela, tem a ver com o período orbital. E aí achamos candidatos a novas terras em outras galáxias, em outros sistemas solares. Gente, novidades do Hubble. Luz visível. Olha o que chega para a gente olhando para o espaço. Uma estrutura tridimensional. Gente, isso é um berçário de estrelas. Quer infravermelho? Também dá para ter infravermelho. Lembre-se, esse telescópio refletor, o Hubble, foi lançado na década de 90. E, é claro, logo no início já apresentou defeito. Ele foi, por 2 vezes, tá, gente? Consertado. Além de consertado, ele foi... É como se fizesse um upgrade nele. Mudaram a câmera, mudaram o espelho, e a sua vida útil foi estendida. Estendida até quando? Bom, na época em que eu fiz essa pesquisa, foi estendida até 2010. E já estamos em 2020. E ele continua a nos encantar com imagens cada vez melhores. Ok? E terminamos o nosso compartilhamento. Gente, me desculpe o tempo que levamos para isso. Não teve jeito. É fundamental que a gente tivesse que fazer isso. Chato? Sim, mas faz parte. O tempo que temos agora é resolvendo 3 ou 4 atividades. Todos vivos ainda, gente? Por favor, dê um sinal de vida. Sim. Sim. Claro que sim, claro que sim. Obrigado a todos. Gustavo, Oi, diga, Pedro. como é que funciona a associação de lentes? Então, vamos usar bom senso. Esse óculos, eu estou associando uma lente com outra lente. A vergência resultante é a soma das vergências. O que é vergência? É o poder de desviar a luz. Meu óculos é uma lente convergente, tem vergência 1,5. Meu cristalino tem outra vergência. A vergência resultante é a soma das vergências. É isso que temos que saber sobre justaposição de lentes. Justapor é colocar uma do lado da outra, para que ambas formem um conjunto para determinado fim.
Ok, chefe. E a associação de lentes, ela não resolve aquela anomalia? Óptica? Resolve, claro. Aliás, eu tenho presbiopia. Quando eu associo esta lente com o meu cristalino, eu resolvo o problema da vista cansada. Justaposição de lentes é colocar uma do lado da outra. Só isso. Resolve muita coisa, tá bom? Pedro, quando eu digo ocular, eu não me refiro a uma lente, mas um conjunto de lentes que associadas me dão determinado efeito. Beleza? Beleza, beleza. Bom, Larissa, tudo bem, hein, Larissa? João Luiz? Sim, Então vamos ao nosso material. Obrigado. Olha, por exemplo, página 384. Por exemplo, página 384. Gente, página 384, material tetra. Existe um exercício aberto, o número 1, Federal de Viçosa. Vocês já têm a apostila 3? A gente tem até a 4, professor. Que massa! Tudo em mãos, é só terminar. Então vamos a 1, dona Carla. Uma câmera fotográfica deve produzir sobre o filme a imagem de um objeto real situado a 30 centímetros da lente. Essa imagem deve ser 5 vezes menor que o objeto. Letra A, diga a qual tipo de lente. Letra B, determine a distância, né, do filme à lente. E encontre, letra C, encontre a distância focal. Completo esta atividade de Federal de Viçosa. Bom, adiante. Gente, a ideia da apostila 2 persiste. Primeiro, um desenho. Depois, o cálculo. Se você inverter isso daí, ferrou. Você vai estar trabalhando no escuro. Você não sabe avaliar se o resultado é correto ou não. Então, por favor, me acompanhe na resolução do primeiro. Vamos compartilhar uma tela. Aí. Máquina fotográfica, imagem real invertida menor. Tem que ser lente convergente. Está aqui a resposta. Gente, lente divergente não produz imagens reais. Lente divergente não produz imagens reais. Por favor, hein? Dona Larissa, entendeu, Larissa, aquela reação química que ocorre no filme fotográfico? Isto. Prata metálica, vocês já viram isso, né? Transformando-se em quem, gente? Isto. Prata mais um. Perfeito. E liberando quantos elétrons? Um elétron. Isso aí. Quem promove essa reação de redox? A luz. A luz promove reações químicas, hein, dona Larissa? muito poderosa a luz, né, Pro? Opa! Ilumina os nossos caminhos. É poderosa demais. Tanto é que até Newton se meteu com a luz, Einstein se meteu com a luz. Eu até me meti com a luz, mas me dei mal pra caramba. Tive uma queimadura na retina. Ai. Bom, vamos lá. Então,
Tá vendo porque é tão difícil definir luz? Ela tem relação, gente, com muita coisa. Não sabemos o que é luz. E a teoria mais completa sobre a luz não é a teoria de Einstein. A dos fótons, não. É a teoria ondulatória. É para cair sua cara no chão, né? É verdade, por quê? Por que é para cair sua cara no chão? Porque todos os outros professores optam pelo modelo moderno, se esquecendo que existem lacunas no modelo moderno. Mais completa a teoria da luz, viu, seu Pedro? É a teoria ondulatória. Bom, vamos à letra B? Vamos à letra B? Claro que sim, né? Obrigado. Letra B pergunta assim para você. Determine a que distância o filme deve estar da lente. Ô, gente, filme da lente é no filme que se forma a imagem. Ele quer saber pelinha. Detalhe, o enunciado diz que o objeto, a imagem, é 1/5 do objeto. Por que esse sinal de menos? É simples, a imagem é invertida. Então, esse aumento do lado esquerdo é negativo. Não é invenção, isto é uma convenção. É o chamado referencial de Gauss, não é isso? Imagem direita, mais. Isto. Imagem invertida, menos. Tamanho da imagem, 1/5 do tamanho do objeto. Por isso que deu 1 que está para 5. Perfeito! Multiplicamos cruzado. A imagem e o filme estão a 6 centímetros da lente. Professor, Oi. o P e o P' são o que mesmo? P, distância do objeto à lente. P', distância da imagem à lente. Aliás, a imagem está colada ao filme. Entendi, obrigado. Claro que sim. João Luiz, tudo bem, João? Tudo ótimo, Gustavo. Isso aí. Aliás, falando em fotografia, a do senhor está muito massa, hein? Obrigado. Uma foto que o Rogério tirou em Santa Catarina, cara, deu briga. Eu e ele ficamos sem falar uma semana. Depois eu mando para vocês. E não é nada obsceno. Sério, gente, sério. Uma semana sem falar comigo. Deu uma maior confusão, hein? Vamos lá, então? Ânimo, gente, ânimo, pô. Vamos lá. Está acabando. Letra C. Encontre a distância focal. Você já tem P, você já tem P'. Você sabe que a imagem é real. Ficou de graça. Isto. Equação dos pontos conjugados. Equação dos pontos conjugados. 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Nada é virtual. Então, tudo entra positivo. Nada é virtual. Então, tudo entra positivo. Próxima fotografia, eu quero estar junto, hein? Ah, você com o pezinho na facu, hein? Me ajude nessa aí. Aliás, feito este pela dona Luísa também, né? Luísa Câncer, isso mesmo? PUC do Paraná, foi isso? Me ajude aí. Eu vejo tanta informação que eu esqueço às vezes. Acho que foi, eu vi no
no Instagram da escola também. Isto, eu não Aqui tenho também, Instagram, ó. mas vi, eu fiquei sabendo. Excelente, excelente. Olha, que feito maravilhoso. Ano passado, o Renanzinho e mais alguns, isso aí. Esse ano, vocês todos, gente, é só uma questão de tempo. Muito top, vocês tudo de branquinho, de terno, andando de carro zero, que massa pra caramba. É questão de tempo, 5, 6 aninhos, isso está acontecendo já já. Tranquilo, gente? Bom, gente, questão 2 tem a ver com ótica da visão. Não falei disso ainda hoje. Falamos hoje dos principais instrumentos de observação. Falei da lupa, do binóculo, da luneta, do telescópio refletor. Sim, falei do telescópio espacial, falei da máquina fotográfica, falei do punhado de coisas em detalhes. Em detalhes. Vamos ao 3? Mudamos a página. 385. Gente, olha o que uma máquina fotográfica não faz, né? Eu estava dirigindo domingo. Quem é que passa do meu lado? Aqui, pertinho da escola, aqui no Coronel Antonino. É uma tribo de ciclistas, puxando a fila. Quem? Matheus Ferreira. Logo atrás, com um bigodinho indecente. Quem está lá? O João Gabriel Biazin. Eu quase não reconheci ele, gente. Eu estava dirigindo, não tinha como ficar tirando foto, fazendo curva e tirando foto dos guris, mas espia. Para cima e para baixo. Stefanini também, olha aí. Tinha mais um que eu não recordo agora quem era. Geração Saúde, olha aí. Domingão, meio-dia, um solzão bravo, gente, olha. Os guris pedalando na subida e cansados. Vamos ao 3. Muito top. Caiu na Unesp, claro. Escolhido como Ano Internacional da Astronomia, 2009, marcou os 400 anos do telescópio desenvolvido pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Você está vendo qual que é o problema dos grandes vestibulares? Contexto. Esse vestibular deve ter sido em 2009 ou 2010, ali pertinho ali. Então, é muito importante você colocar a mão no fogo, começar a ver esses temas importantes. Tá bom, gente? Sim. Ano Internacional da Fitossanidade Vegetal. É um ano só para os vegetaizinhos. Bom, tal instrumento óptico é constituído de duas lentes, uma convergente, a objetiva, e outra divergente, a ocular. Engraçado, professor. Você apresentou duas convergentes. Verdade, eu fiz isso. Porque a luneta evoluiu com Galileu. Galileu substitui a divergente por uma depois convergente. Entenderam a ideia? O exercício da Unesp cobra aspectos históricos. Qual foi a primeira? Mas Galileu evolui com o instrumento, produzindo uma luneta com duas convergentes. Bom, vamos ao exercício e não aquela que eu apresentei na aula. A tabela indica o perfil de 4 lentes, 1, 2, 3, 4, que um aluno dispõe para montar um telescópio como o de Galileu. Para que o telescópio montado pelo aluno represente adequadamente um telescópio semelhante ao desenvolvido por Galileu,
ele deve utilizar a lente. A pergunta é, o que ele utiliza como ocular? O que ele utiliza como objetiva? Objetiva, a lente próxima do objeto. Ocular, a lente próxima do olho. A objetiva deve ser convergente, borda fina. A ocular, próxima ao olho, deve ser divergente, borda grossa. E vamos ao 3. Borda fina, biconvexa. Plano convexa, côncavo convexa. Esta deve ser a objetiva, tá, gente? Como ele disse. Onde é que eu tenho lente objetiva na minha tabela do exercício? Gente, 1 é biconvexa, pode ser objetiva. 2 é plano côncava. Plano côncava é borda grossa. Isso daqui deve ser o quê, gente? A ocular, não é isso? 3, convexo côncava. Convexo côncava, borda grossa. Deve ser ocular. Plano convexa. Opa, plano convexa. Então, como objetivas, eu posso ter 1 e 4. Ok? Como ocular, eu posso ter isto, 2 e 3. Achamos alguma resposta, gente? Achamos alguma resposta? Sim. Que letra, gente? Me ajude aí. Ou é A ou é C? Letra A. Letra A. Letra A. Fazia mais de década que não caía exercício para dar nome à lente. Olha que louco. Sempre que o nome da face de maior raio, seguida da face de menor raio. Vou ter que decorar? Olha, eu acho que sim. De tanto trabalhar, a gente memoriza. Fechamos? Por favor, entenda. O que o professor Gustavo mostrou é a luneta moderna, também chamado telescópio refrator. O que a Unesp cobrou foi a primeira luneta que Galileu apontou para o céu. Tá bom, gente? Claro que sim, claro que sim. Beleza. E vamos adiante. Mais 2, ou mais 1. Depende de vocês. E aí, gente? Como controlar esta ansiedade, essa chatura que é a aula virtual? Legal, é a aula presencial. Está sempre um dando tapa na orelha do outro, está sempre alguém escorregando, sempre acontece algo diferente no presencial. Faço votos que isso volte logo. Mas se não tem jeito, temos que fazer isso aqui ficar melhor, gente. O Pro Gustavo é meio chato, sem gração, tiozão, né? Eu sei. Então, você pode melhorar isso daqui também, tá? Conte uma piada, entregue alguém. Importante também você abrir a boca e nos ajudar a melhorar aqui. Tá bom, Pedro? Pedro, o senhor está encarregado de contar uma piada no que vem, aula que vem, tá? Sexta-feira. Na sequência, Sofia Varjão, Sofia Silva, Rafael, Larissa, Carla. Tá? A última piada do ano é a minha. Vai na internet de manhã, vê uma piadinha bonitinha e vem aqui, viu, Pedro, contar pra gente.
Beleza, seu João? Beleza, Kipper? Melhora um pouco o nosso clima aqui. Vocês estão bravos, gente? O que foi? É só cansaço? Sexta-feira, pô, tirar a carninha do congelador. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. 4, Unesp também. Máquina fotográfica. Muito massa. Tempinho para você, tempinho para mim. Valendo a 4, que é, na minha opinião, muito importante. Quer ajuda? Câmara fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente de distância focal 50 milímetros para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre o filme. A distância entre a lente e o filme, pelinha, 52 milímetros. A figura mostra o esboço dessa câmara. Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem seja formada exatamente sobre o filme e que o seu tamanho não exceda a área visível do filme. Assim, 2 pontos. Letra A, calcule a posição que o objeto deve ficar em relação à lente. Letra B, sabendo que a altura máxima da imagem não pode exceder 36 milímetros, determine a altura máxima do objeto para que ele seja fotografado em toda a sua extensão. Gente, se a primeira foi de boa, a 4 tem que sair. Compartilhando tela, vamos abreviar o sofrimento. Olha aí, olha aí. Resolução da 4. Distância focal foi dada. De graça, hein, gente? Distância da imagem à lente é onde está o filme. 52 milímetros. Isto. Tem que tirar mínimo, não tem? O mínimo pode ser o produto. Isto. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Depois eu multiplico cruzado. Resultado? 10, 100 mil. 1,3 metros. Ou 1.300 milímetros, como queiram. Dona Carla, a gente está acostumado a tirar mínimo. Mas se não sabe o mínimo, coloque o produto entre os dois. Isto, esse produto, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E está aqui feita a letra A. O aluno que não sabe que a imagem é real, invertida e menor, não faz esse exercício. E vamos à letra B. Que altura esse objeto pode ter para caber num filme de 36 milímetros? 36 milímetros, esse está aqui, ó, 3,6 centímetros, pequenininho assim. Letra B, podemos?
Aí, imagem invertida, por isso inventei esse sinal de menos. Na verdade, o Pro não inventou. É uma convenção. O aumento pode ser positivo quando a imagem é direita, o aumento é negativo quando a imagem é invertida. Por isso, colocamos aquele sinal de menos. O tamanho da imagem é o tamanho do filme fotográfico. O tamanho do objeto, nós queremos P', distância da imagem ao filme, 52 milímetros. O P, distância do objeto ao filme, 1.300. É o que nós obtivemos na letra A. Isolamos o O. O objeto deve ter 900 milímetros ou 0,9 metros. 90 centímetros de altura cabe certinho naquele filme. Por isso, fotografia é considerada uma arte também. Não é qualquer pessoa que tira uma foto 10, hein? E lá se foi, letra B. Me ajude nessa, hein? Última, gente, podemos? Para você, o seu café, lanchar, já já almoço, hein? Me ajude nessa, hein? Última. Isto. Vamos a 5. Federal do Paraná. O seu Pedro Miotti. Olha que exercício intenso, hein? Não é impossível. Ele justapõe duas lentes. E ele faz você, Pedro, trabalhar com as duas lentes, hein? Gente, vamos aos 5? Mais 5 minutinhos e encerramos. Federal do Paraná, 2014, hein? Sofia Varjão, tudo bem? Então, vamos adiante, tudo bem. Microscópio composto é constituído em sua forma mais simples por duas lentes convergentes colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura a seguir. A lente mais próxima do objeto é chamada objetiva, e a lente mais próxima ao olho humano é chamada ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior, invertida, e serve como objeto para ocular, que forma uma imagem virtual direita maior com relação à imagem formada pela objetiva. Suponha que a distância focal da objetiva tenha valor 1 centímetro. A distância focal da ocular seja 4 centímetros. E a distância entre as lentes, 6 centímetros. Com base nas informações acima e nos conceitos físicos de óptica, identifique V as verdadeiras e F as falsas. Vamos lá? Compartilhando tela, terminamos.
Aqui, gente, resolução das 5. Olha a informação que ele te deu. A informação dada foi esta. Este objeto produz uma imagem ampliada. Isto, que vai ampliar uma segunda vez pela lente L2, produzindo essa imagem virtual mais ampliada que a primeira, mais ampliada do que o objeto. Dupla ampliação. Bom, foco da ocular. Opa, perdão. Foco da objetiva. Foi dada. Vale 1. Foco da ocular. Vale 4. Distância entre as lentes daqui até aqui foi dada. Vale 6. Então, esse pedacinho do meio tem que valer 1. 1 mais 1 mais 4 totaliza 6. Veja. Primeira afirmação. Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar a uma distância maior do que 2 centímetros da lente. Gente, eu estou trabalhando somente com a lente L1. Ela é objetiva. Quanto é que vale esta distância para que eu produza esta imagem aqui? É esta a pergunta. Então, vamos à conta? Vamos aos cálculos. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Gente, eu não sei... Por favor, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Eu não sei quanto vale P'. Opa, perdão. Só apagar aqui. Eu não sei quanto vale esta distância. Opa, eu não sei quanto vale isso. Mas eu sei que esse pedacinho aqui vale 1. Que esse pedacinho aqui vale 2. Até aqui é 2. Então, essa distância aqui pode ser, por exemplo, 3. Já entendi, professor. O senhor está olhando somente a lente L1, que tem distância focal 1. E você está supondo, professor, uma distância superior a 2. Por exemplo, 3. E aí, a gente observa P. Será que o P deu maior do que 2, como ele diz? Pelo meu chute com P'3, o P deu 1,5. Então, está falsa a primeira. Gente, todos entenderam o que foi feito? Digam a verdade, por favor. Pro, eu não entendi por que tinha que chutar um valor. Ah, é maior. Ah, tá, pera, agora eu entendi. Ele está falando assim, Larissa, eu vou repetir porque é importante para todos, hein? Dona Larissa, ele está trabalhando com essa lente chamada objetiva. O objeto O está produzindo essa imagem em 1. Agora, essa distância de 1 à lente vale 1 mais um pedacinho. O que eu fiz? É maior que 2. Então, eu sugeri quem, Larissa? 3. E aí, calculei P. E o que eu descobri? Para minha surpresa, o P não é maior do que 2. O P vale 1,5. Está falsa a primeira afirmação. Obrigada, Pro. Larissa, indo para as alternativas, ficaria eu com a letra B, com a letra D ou com a letra E? Já eliminaria 2.
Verdade. Adiante. Número 2. Número 2. Supondo que o objeto esteja a 1,5 centímetro da objetiva. Gente, olha o que ele está supondo. Ele está supondo que isso seja P igual a 1,5. Tudo bem? A imagem formada estará a 3 centímetros dela? Muito simples. Jogo aqui a distância focal, jogo aqui P 1,5 e calculo P'. E, para minha surpresa, o que eu encontrei? De fato, esta distância daqui até aqui vale quanto? Vale 3. Está certa a número 2. Falsa a primeira, verdadeira a segunda. Então, já elimino mais uma. Elimino a letra D de dado, que diz que é falso e falso. E nós sabemos que é falso e verdadeiro. Terrível esse problema. Terceira, a imagem final formada é invertida e maior em relação ao primeiro objeto? Muito simples. Imagem final é I2. Ela é virtual, formada por prolongamentos, e muito maior que o tamanho do objeto. Está verdadeira a número 3, a terceira afirmação. Gente, a chance de acertar um exercício desse num vestibular, ela é mínima, porque dificilmente você vai se lembrar desta figura. Sem essa figura, não faz. Última. A imagem formada pela objetiva deve estar numa distância maior do que 4 da ocular. Adiante, adiante. De novo. A imagem formada pela objetiva. Essa daqui, não é? Objetiva é a lente perto do objeto. A imagem formada pela objetiva. Olha lá, gente. Deve estar a uma distância maior do que 4 da ocular. Ocular é essa aqui, ó. Gente, esta distância é 4, ó. Então, esta distância é menor do que 4. De novo, do foco até aqui é 4. Então, esta distância é menor do que 4. Falsa a última também. Gente, muito intensa essa atividade. E estou sendo honesto com vocês. Os scores dizem que, com certeza, é uma das questões menos acertadas. Depende de muita informação para fazer um exercício desse tipo. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Melhor resposta, letra B de bola. Gente, de novo, obrigado pela paciência de vocês, tá, gente? Firmeza, já é a tua vez de passar nesse vestibular, de conseguir o seu objetivo. Tenha paciência. O que você precisa agora é ter paciência. Suportar esse finalzinho de ano. E faça como os meninos, domingo, pega uma bike aí emprestada de alguém, da sua irmã, tá? Vai dar uma volta de bike. Renova esse. Tá bom, gente? Esporte é uma prática muito boa para vocês nesses momentos mais tensos, difíceis.
Trabalha bem de segunda a sexta, tira um dia para você. Tire uns 3 dias da semana para atividade física ali no quarteirão, mesmo da sua casa. Não precisa de academia. Deus quiser, vai dar tudo certo. Gente, de novo, muito obrigado. Um abraço para vocês, tá? Bom lanche para vocês. Obrigado, Pedro. Obrigada. Até Obrigada, mais. Tchau, Carla. Tchau, João. Valeu, Gustavo. Tchau, Larissa. Tchau, Pro. Tchau, obrigado, hein?